uma coisa é certa, todo mundo erra, né? Mas quando você erra, você é daqueles que finge que nada aconteceu, finge que tá tudo bem, ou é daquela pessoa que chega e assume as responsabilidades, né? E vem pedir o perdão. Difícil, né? Pois é, geralmente as pessoas, é a mesma nossa cultura aqui, né? É uma cultura que orienta a gente a não pedir perdão. É como se fosse errado pedir perdão, fosse errado reconhecer que você cometeu um erro. Infelizmente, isso acontece em várias famílias, né? E traz muitos danos, porque as pessoas se tornam ásperas umas com as outras, digamos assim, né? E acaba terminando em relacionamentos destruídos, né? Então, cara, a gente vê muito isso acontecer. Por isso que é tão importante que a gente aprenda uma coisa que ninguém ensina pra gente, que é como pedir perdão da forma correta, sem se sentir humilhado e construindo relacionamentos saudáveis. Então, quer aprender como é que pede perdão sem se sentir humilhado? Então, esse vídeo aqui é para você. Vamos embora. A primeira coisa é você saber se é bom pedir perdão, né? Será que é bom mesmo pedir perdão? Olha, tem alguns benefícios que a gente consegue tirar de se pedir perdão da forma correta, né? A gente evita ficar acumulando rixas, acumulando mágoas para com as pessoas. Isso pode desencadear doenças psicossomáticas, inclusive, tá? Doença autoimune às vezes, né? Que acaba virando uma questão de saúde, né? E aí, uma pessoa que perdoa consegue ter um bem-estar emocional maior, também consegue fazer uma autoavaliação que causa uma situação de desenvolvimento pessoal muito mais adiantada em relação a quem não tem a capacidade de pedir perdão. Então, de benefícios pessoais imediatos, já são bastantes, né? Mas também tem a parte do benefício para com os outros, né? Que é a construção de relacionamentos muito mais saudáveis. Relacionamentos onde os cônjuges pedem perdão um ao outro são relacionamentos mais duradouros, mais construtivos e menos atritosos, né? Então a gente vê muitas famílias aí com intrigas e rixas entre si, né? Magoando um ao outro o tempo todo, porque na verdade está faltando o simples ato de pedir perdão. E também o pedido de perdão ajuda a reduzir o ciclo de violência. Cada vez que você está acumulado, se sente magoado, e a outra pessoa não mostra empatia para com você, você, quando vai lidar com aquela pessoa, tende a ser mais violento, mais explosivo, mais intolerante. Então, realmente, pedir perdão é a coisa mais sábia a se fazer. Agora, você também precisa saber como pedir perdão da forma correta. Então, vamos lá saber. O primeiro passo para você pedir perdão de verdade, aquele perdão que funciona, é buscar fazer uma autoanálise daquilo que você fez, né? Se você cometeu um erro, cometeu de verdade esse erro, então é preciso que você olhe para o seu comportamento. E aí, naquele primeiro momento, esse é o momento talvez o mais desconfortável, não é nem pedir perdão, é reconhecer o próprio erro. Esse momento você vai ter que olhar com mais independência, com mais neutralidade para aquilo que você fez de errado. E reconhecer isso dói um pouco, e muitas pessoas que não têm o hábito de fazer isso, né? Mas quando a gente continua fazendo, depois de um tempo, fica mais fácil, tá? A boa notícia é essa, tá? É parar para analisar não o que você acha que você fez, mas o que você fez de fato. E para isso é importante que você adote uma postura mais desapegada de ter razão, desapegada de estar certo o tempo todo. É preciso que você reconheça seus erros. O primeiro sinal que você cometeu um erro é quando você saiu daquela situação meio que com raiva, ou a outra pessoa saiu chateada, com raiva, magoada. Quando uma das partes está magoado, houve um erro ali. Toda comunicação bem feita é uma comunicação onde as partes se entendem, tá? Se alguém saiu magoado, então você possivelmente cometeu um erro. Por mais que tenha sido certa, mas às vezes foi a forma equivocada com que você fez aquela ação. Então, cuidado. Se você está tendo dificuldade de reconhecer que você cometeu um erro naquela ação, como eu te falei, é bem difícil. Você pode falar com uma pessoa que você conheça que tem um pouco mais de bom senso, né? Então, nesse caso, você pode perguntar para aquela pessoa como ela agiria, ou qual seria a melhor forma de ação e ver ela falando. Às vezes, só em você falar, você já vai perceber que você não fez correto. Ela nem precisa responder, né? Mas também é importante uma pessoa sensata, porque tem aquele amigo que chega e reforça aquilo que você faz, mesmo que seja errado, né? Para te dar a força. Essa pessoa não é a pessoa mais adequada para esse tipo de conversa, tá? Aí, uma vez que você reconheceu o seu erro, que é uma das partes mais difíceis, tem a segunda parte mais difícil do processo de pedir perdão, que é você ver as consequências dos seus erros. Imagina só, eu sei que eu errei, mas se eu não sei as consequências dos meus erros, se eu não sei a dor que eu causei na pessoa, então eu não vou saber de forma mais completa qual foi a dor que ela sentiu. Saber a dor que a pessoa sentiu é importantíssimo para que a pessoa saiba que você tem empatia por ela, que você sentiu a dor dela.
e aí evita nela aquele movimento assim tão comum, né, de buscar a justiça, né, de dar o troco. Entenda que o processo de justiça, de buscar a justiça, tem a ver com você querer que a pessoa sinta a dor que você sentiu, para que a pessoa não cometa mais aquele erro, entendeu? Então é um caráter ali disciplinatório da justiça. E é isso que a gente quer evitar que aconteça, porque afinal você vai assumir seu erro, né, e você vai propor a não cometer mais aquele erro. Então, assim, a pergunta que você faz aqui é: se alguém tivesse feito isso comigo, como é que eu me sentiria? Então você anota isso, porque a gente vai falar exatamente essas coisas para a pessoa. E aí, uma vez que você percebeu que você cometeu o erro e você se colocou no lugar da pessoa, você se pergunta para si mesmo com sinceridade, tá? Olha a sinceridade aí. Você pergunta para si mesmo se você errou de fato naquilo. Se você se arrepende de fato da sensação que você causou na pessoa. Era isso que você queria causar mesmo? Então, se for, você não deve pedir perdão ao mesmo nesse momento. Você deve primeiro analisar até que ponto foi sua intenção ou não, tá? Porque se você teve intenção de causar dor naquela pessoa, tem algo errado aí. Então você precisa refletir aí quais são as motivações reais do seu comportamento, tá? Mas geralmente a pessoa não tem intenção de causar aquela dor na outra pessoa. Então a pergunta que se faz é: se eu tivesse chance de fazer de novo, eu faria de um jeito com que aquela pessoa não se sentisse magoada ou machucada, ou tão machucada assim? Se a resposta for você mudaria o jeito, né? Então eu não faria igual, eu vou me arrepender do que eu fiz. O próximo passo é ter a consciência de que você se arrepende de fato do que você fez. E se arrepender de verdade, tá? E olha, humildade, viu, gente? Muito cuidado com esse chavão que se coloca. Eu não mudaria nada do que eu fiz se eu voltasse no passado. Porque, veja bem, se a gente está evoluindo, é natural que se a gente voltasse no passado, a gente também tomaria atitudes diferentes, mais evoluídas, não é mesmo? Então, quem diz isso está colocando para o universo, para o mundo, que ele não muda e ele nunca vai mudar. O que é, infelizmente, é uma estagnação, o que é péssimo, tá? Então, quem muda, quem melhora, sim, se voltasse no passado, faria diferente. Quando eu falo de arrependimento aqui, é preciso destacar a diferença de duas coisas que parecem iguais, que muita gente, eu percebo que muita gente confunde, tá? Que é a diferença entre culpa e diferença entre arrependimento. Você sabe a diferença de um para o outro, entre culpa e arrependimento? A culpa, ela tem a ver com o processo do reconhecimento de que você fez uma ação que causou um dano em alguém. Então, a culpa envolve um pouco da vergonha e de uma lamentação de ter feito uma ação que não era a melhor ação, uma ação equivocada, beleza? Então, a culpa é o primeiro passo apenas. A culpa não é a emoção final. Você não deve ficar com a culpa. A culpa é só o primeiro passo. E quanto menos tempo você sentir culpa, melhor ainda, tá? A culpa é só uma sinalização emocional de que você precisa refletir sobre as suas ações. Então, o próximo passo é o arrependimento, onde você avalia a situação que você cometeu, o jeito que você fez, a forma como você conduziu a situação, e aí você vê, de fato, aquilo que você cometeu de errado. Isso aí é o arrependimento, né? Você vai no processo de arrependimento. Eu vejo o que eu fiz de errado, não concordo com isso, logo pretendo mudar. Então você vai tomar atitudes para que você não cometa as mesmas ações. Enquanto que a culpa te coloca estagnado, sentindo aquelas mesmas emoções negativas, muitas vezes a culpa é uma motivação para você não mudar. Então você fica preso num ciclo de culpa e autopunição. Quando você usa o arrependimento, você dá o próximo passo, você avança e aí você consegue ter uma vida muito mais leve, porque você vai tomar medidas reais para reparar o dano que você causou e para evitar que aquele dano aconteça novamente. Então sua culpa vai embora, você fica mais leve e você vai usar a sua energia. Ao invés de se punir, você vai usar a sua energia para reparar, para fazer coisas novas. Então permanecer na culpa é sempre pior. O ideal, e o recomendado, e o saudável é que você siga com o arrependimento, tá? Ao se arrepender, quem ganha mais é você, não é o outro. E quando você se arrepende, você tem a oportunidade de crescer, desenvolver-se e seguir adiante. E aí, uma vez que você já avaliou que você estava errado, já mediu as consequências das suas ações e se colocou no lugar do outro, você tem certeza que você se arrepende dessa situação, é a hora de você se planejar para fazer o pedido de perdão da forma correta. Primeiro de tudo, você vai escolher o momento certo. Então, você vai olhar para a pessoa e ver o momento onde ela não está entretida com alguma atividade, ou com raiva, ou chateada, ou muito ocupada ou estressada, tá? Então é importante que a pessoa esteja calma e que você também esteja calmo. E a segunda coisa é o lugar. Escolher o local calmo para que você e a pessoa possam conversar, de preferência sem interferência de outras pessoas. Então, se conseguir fazer de forma reservada, faça de forma reservada.
Então agora eu pedi desculpas de fato. Esse aqui é um método que você pode anotar agora, são 4 frases que você fala toda vida que você for pedir perdão. Primeira frase: eu reconheço que fiz. Você está dizendo para a pessoa que você fez aquela ação, está introduzindo o assunto para a pessoa. A segunda frase é: eu imagino que você tenha se sentido assim, daquela forma, desse jeito. Então, nesse momento, você vai colocar ali aquilo que você sentiu quando você imaginou outra pessoa fazendo um erro contra você, tá? Nem sempre são as emoções que o outro sentiu, mas muitas vezes são parecidas. E aí a pessoa que está recebendo aquela comunicação vai perceber que você realmente se esforçou para colocar-se no lugar dela. Isso vai aplacar um pouco a vontade de se vingar de você. Aí a terceira frase vai ser: eu preciso melhorar isso, essa coisa que eu faço, esse comportamento. Então você está reconhecendo que você precisa melhorar esse comportamento, tá? E aí por último você vai dizer: eu vou fazer isso, aquilo outro. Ou seja, eu vou fazer alguma ação para que aquilo não aconteça mais, ou para que eu mude o meu comportamento. Então essas 4 frases são essenciais para que a pessoa ouça, veja e sinta que você de fato está arrependida, e aí aumenta a taxa de sucesso do seu pedido de perdão. Mas nem sempre a pessoa vai estar disposta a perdoar. Então, olha lá. Então o próximo passo é você estar preparada para receber a reação da outra pessoa. Ela pode simplesmente dizer que não perdoa, e você precisa lidar com isso, de fato, né? E segue a sua vida, você já fez a sua obrigação. A pessoa pode perdoar você, o que seria o melhor dos cenários, ou a pessoa pode pedir para pensar. Dizer que vai pensar também é muito positivo, tá? É bom que ela pense e reflita se ela consegue de fato perdoar aquilo. E aí ela vai te dar depois uma resposta que seria o perdão, ou não, tá? Mas geralmente a pessoa tende a dar um pedido de perdão mais concreto, mais real, o que também é muito bom. Lembra que o perdão é para você, não é para o outro. Então você está fazendo isso pela sua saúde mental, pela saúde dos seus relacionamentos e para a sua saúde física e seu bem-estar psicológico também, tá? Então, quem ganha pedindo perdão é você. E por último, não esqueça, uma vez que você pede perdão, você assume o compromisso de que aquilo não se repita ou que aquilo se repita de forma cada vez menor até que algum dia isso pare. É preciso mostrar através das ações aquilo que você está prometendo. Afinal, se você fala uma coisa e não pratica através das ações, aquilo que você falou não vai ter nenhuma validade. Então, é preciso reforçar através das ações, tá? Então, para resumir, você precisa reconhecer seu erro, se colocar no lugar do outro, se arrepender de verdade, escolher um bom local, dizer as 4 frases importantes, né? As 4 frases que é: eu reconheço o que eu fiz, eu imagino que você tenha se sentido daquele jeito, eu preciso melhorar tais coisas, e eu vou fazer tais ações para que aquilo não aconteça mais. Depois você precisa acolher a outra pessoa e, por último, mostrar através de ações para que a pessoa entenda e veja que você está se esforçando para não repetir mais aquele erro. Com isso você vai ter a capacidade tanto de analisar seus erros e ter seu próprio crescimento pessoal, independente do outro, uma qualidade muito importante. E você vai também fazer o processo de nutrir laços muito mais saudáveis com seus cônjuges, familiares, amigos e até mesmo evitando inimizades. Olha só que interessante, né? A maioria dos inimigos são inimigos por erros de comunicação e mal entendidos. Olha só, né? E sem contar, claro, o estado de bem-estar emocional e bem-estar físico, saúde, que a gente já falou aqui antes, né? Então tudo isso são benefícios essenciais. Gente, se for contabilizar mesmo, eu acho que talvez 90% dos conflitos e problemas da nossa sociedade tem a ver com a falta de habilidade das pessoas de pedir esses simples atos, fazer esses simples atos, de pedir perdão, tá? E é uma coisa que a gente não aprende em canto nenhum, e nem as nossas famílias andam ensinando isso do jeito certo, tá? Então comenta aqui embaixo se na sua família se faz do jeito certo ou se não se pede perdão na sua família. Comenta aqui, eu quero saber. Então, gente, grande abraço e lembre-se de pedir perdão, tá? E se gostou do vídeo, clica aqui no botão de inscrever, deixa o teu like e comenta aí, galera. Grande abraço e tchau!